Falamos ontem, falamos na semana passada e continuaremos falando até o momento da prisão dele e dos outros 6 réus. Originalmente são 7 réus, mas Mauro Cid já cumpre sua pena aí, que são 2 anos em regime aberto. Agora, faltam 5 dias para que a defesa possa apresentar os segundo recurso, segundo os embargos, né, os embargos de declaração. A defesa tem a opção de apresentar os embargos de declaração ou também os embargos infringentes. A defesa tem esse prazo, como eu disse, de 5 dias. O prazo vem se esgotando, então está cada vez mais perto o tempo, né? Está cada vez mais perto de Jair Bolsonaro estar preso e a gente já sabe que ele deve ir para Papudinha, que é aquele batalhão da polícia que fica na Papuda, o complexo penitenciário da Papuda, que fica aqui no Distrito Federal. Inclusive, complexo penitenciário da Papuda, que fica cerca ali de, me corrija, tá, produção, mas cerca ali de uns 10 quilômetros do condomínio de onde o ex-presidente mora, aqui em Brasília. Pois bem, a gente tem reportagem aqui no destaque no nosso telão, e entenda os prazos de Bolsonaro e outros condenados da trama golpista. Então vamos lá dividir a tela, mas os prazos são esses. O acórdão já foi publicado, o acórdão que aponta e que mostra que o Supremo Tribunal Federal rejeitou os primeiros embargos de declaração. Ou seja, a defesa dos réus foi lá, pediu, disse que queria que mudasse, então, apontou os pontos que a defesa não concordou com o julgamento dos réus, entre eles Jair Bolsonaro. Esse julgamento aconteceu de forma virtual, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal negou esses primeiros recursos, publicou o acórdão de rejeição. Agora a defesa tem esse prazo de 5 dias para apresentar os segundos recursos. O Supremo Tribunal Federal pode ou não acatar esses embargos. Acatando esses embargos, haverá o prazo, então, para a publicação do segundo acórdão. Se houver a rejeição, aí sim, os réus, incluindo Jair Bolsonaro, terão o prazo para ser presos. A gente discutiu isso ontem e o Felipe me corrigiu, e me corrigiu muito bem, que eu disse, olha, a expectativa de que Jair Bolsonaro possa ser preso já na semana que vem. Não dá tempo aí por conta do trâmite, não dá tempo por conta dos prazos previstos aí de forma regimental. Então, tudo isso é o que vai acontecer até a prisão de Jair Bolsonaro, que sim, deve acontecer esse ano, mas não na semana que vem. Vamos ver o que acontece, Felipe. Não é na semana que vem. Até pode ser na semana que vem, mas eu acho muito difícil, muito improvável, né? Até porque tem os prazos legais ainda de recurso da defesa, né? Acredito que alguma pessoa deve entrar, algum réu deve entrar com algum tipo de recurso, né? Ou embargo de declaração, ou embargos infringentes, né? É bom lembrar que o embargo de declaração, né, para os nossos telespectadores entenderem, né, é o recurso utilizado para sanar, né, omissão, obscuridade ou contradição numa sentença de acórdão, não é? Eu havia falado aqui ontem que o acórdão que julgou Bolsonaro e aliados tem 2.000 páginas, né? É natural que um documento de 2.000 páginas tenha várias contradições, tenha várias omissões, várias obscuridades. Então, na minha opinião, eu vejo com naturalidade, né, que o condenado, né, ele maneja, né, o recurso de embargo de declaração algumas vezes no documento de 2.000 páginas. Né? Eu acho que é normal, né, o STF esperar, né, e acho errado, né, caso o Alexandre de Moraes entenda que os recursos de embargo de declaração, nesse caso, ele é protelatório, né, e ele não receba os embargos de declaração da defesa, né, porque é natural que em 2.000 páginas tem contradição. Né? É difícil imaginar que um documento escrito por vários ministros, por vários assessores, passou por várias mãos, né, não tenha algum tipo de contradição, obscuridade, né, e que não exija nenhum tipo de esclarecimento. Né? Então, a partir de ontem, né, que foi publicado o acordo, né, quase 5 dias para a defesa apresentar os embargos de declaração. Né? E 5 dias contando de ontem, né, imagina, ontem é quarta, quinta, sexta, segunda e terça. Né? Então, a defesa deve utilizar todo o prazo de apresentar o recurso de declaração e deve apresentar na terça-feira. Né? E aí, o Alexandre de Moraes, por sua vez, né, não deve julgar de ofício, ele deve abrir prazo, né, para o plenário virtual da primeira turma, analisar, né, em 10 dias, 15 dias, né, que seja. Né? Então, eu sinto que
que é improvável, né, que o Bolsonaro seja preso na semana que vem, apesar de algumas pessoas estarem falando isso, né? E além dos embargos de declaração, né, é bom lembrar, tem uns embargos infringentes, que é o recurso utilizado, né, para você apresentar para o colegiado caso a decisão não seja unânime. A gente sabe, né, que o STF tem um posicionamento que fala que no caso de decisão de turma, né, para você ter a possibilidade de entrar com embargos infringentes, você tem que ter duas divergências. Né? E só teve uma no caso do ministro Fux. Mas essa é uma posição jurisprudencial construída nos últimos anos do Supremo Tribunal Federal. Não é uma posição, né, que está no texto da lei. O texto da lei fala somente em decisão não unânime. Né? Então, eu não duvidaria, né, de um caso dessa importância, o STF mudar o seu posicionamento e aceitar os embargos infringentes. Eu até faria isso. Tudo pode acontecer, vamos continuar acompanhando. Olha, se a gente for pensar em tudo que vem acontecendo neste caso específico, o mais provável é que ele não aceite os embargos infringentes, entenda como protelatórios, pensando aí com a cabeça desse processo específico. Mas é claro, é o que você disse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela diz que seria um ministro ou mais, mas não é o texto da lei. Isso é claro, isso é claríssimo, não é o texto da lei. É um processo, sim, que mereceria ser analisado com o texto frio da lei, mas não imagino que seja feito por conta de ser a trama golpista, né? Simplesmente por isso, por ser esse processo analisado pelo ministro Alexandre de Moraes.